encuentro 6. E hoje vamos falar sobre um passo muito importante dentro da alquimia, que é a plata e a terra blanca. Então, a plata é, para muitos alquimistas, era um ponto de chegada. Vamos ver aqui que James Hillman vai tratar não a plata como um ponto de chegada, pero para muitos alquimistas, quando se chegava na plata, era como se, bem, já chegamos no ponto que o processo necessitava. Então, é um momento muito interessante, porque vimos que salimos de la Nigredo e vamos chegar no branco. Então, vimos todo o azul como um processo de passagem entre o negro e o branco. E quando vamos chegar na plata, estamos chegando também no albedo, no branco, não? E esse estágio, este momento do processo, tiene también una relación con la luna, con la plata, con la luna, con el blanco. Em realidade, é o segundo momento do processo, não? Porque estamos quase chegando no rojo, pero também temos o amarillo aí em frente a não? Então, não está concluído. Pero el blanco é um color que chama muito a atenção e para alguns pode ser que seja como plano satisfatório, não? Um plano onde a pessoa pode incluso se acomodar e se quedar aí. Então, podemos também fazer esta relação com a mutabilidade deste passo, não? Porque tem a ver com a plata e a luna. Então, nós vemos no último encontro, incluso quando estávamos vendo o azul, que a plata tem essa qualidade de escurecer, não? De sair de seu resplendor e estar mais escura, mas ir para nigredo, e nesse processo se torna azul. E também a luna, não? A luna que tiene que parece que tem luz, pero está refletindo a luz. E a luna que tem estas fases, não? Que a luna representa muito os cambios, não? As transformações, incluso tem uma relação muito forte com as nossas próprias transformações, não? Porque a luna vai ter muita influência sobre os líquidos na Terra, não? Sobre as marés, pero também sobre nosso humor. Então, este momento, esta terra branca, esta plata, tem também a ver com uma questão de iluminação, no sentido de reflexão de luz, não? Então, este absorver e refletir a luz, pero também tem a característica de la loucura em alguns casos, não? Então, não é por acaso que podemos dizer assim que uma pessoa que está louca é um lunático, não? Porque exatamente a luna tem esta dupla característica, nos invita a la reflexión, a la sacralidad, al misterio, pero también nos altera el humor, ¿no? Entonces, no es fixa, no es estable, tiene este permanente cambio. Y tiene mucho a ver también con el femenino, ¿no? Entonces, muitas vezes está ligada ao feminino, não em todos os casos, pero muitas vezes sim. Então, temos
esta comunión entre el sol y la luna. Podemos estar ahí con el rojo, la condición solar, ¿no? Entonces, también el sol como representante del oro, ¿no? Pero como un representante del masculino, y la luna como un factor femenino. Podemos tener la luna como un factor femenino cuando estamos ligados, por ejemplo, aos ciclos femininos, ¿no? As características cíclicas femininas. Pero semânticamente tenemos en algunas lenguas que es invertido, ¿no? El sol está en el feminino y la luna en el masculino. Me parece, acá tiene algunas personas que hablan alemán, ¿no? Me parece que en alemán tiene esta inversión, ¿no? Inversión para nosotros, para ustedes la inversión es nosotros que invertemos, ¿no? Pero no sé si Hildegard o Rosita pueden confirmar si es así, si es Sí, es cierto, es cierto. ok. Es la sol y el luna en alemán. Exacto. Entonces, para ver que me gusta traer este ejemplo, ¿no? Porque también tiene factores culturales de la forma que vamos ver estes dos, ¿no? Pero sí, la luna está ligada, yo creo que en todas las culturas, a la plata, ¿m? Y el sol al oro. ¿M? Bien, entonces tenemos eh, esta comunión entre plata y oro. Solamente que la plata es un metal más maleable que el oro. Entonces, es como que es necesario amalgamar la plata al oro para que el oro se manifieste. Y la plata tiene esta característica de poderse amalgamar con otros elementos químicos, ¿no? Entonces, la plata tiene más maleabilidad, más fluidez, más capacidad de cambio. El oro tiene más estabilidad. ¿No? Entonces, el oro tiene también una estabilidad que no cambia tanto, ¿no? La plata tiene esta condición de mutabilidad muy fuerte, ¿no? Entonces, acá esta imagen me gusta porque me llama mucho la atención, ¿no? Este principio, ¿no? De correspondencia que existe, que se utiliza tanto en la alquimia y que incluso nosotros, en el trabajo que hicimos vivencial, ¿no? Era justo para ver la profundidad del cielo a la profundidad del océano, ¿no? Es trabajar dentro de un principio de correspondencia, o sea, o que está arriba está abajo también. ¿Mm? Y acá, esta imagen me llama la atención porque miramos y puede ser un hombre dentro del océano mirando la luz del sol, nel profundo del océano, pode ser também um astronauta mirando a luz dentro do espaço, ¿no? Como o Sol ou uma galáxia. Então, ver que no cielo existem os planetas, ¿no? E as energias de los elementos químicos, nós hicimos uma relação com essas energias de los elementos químicos com as energias celestes, ¿no? Então, como uma reprodução do que está abaixo, está arriba. E por isso hacemos a relação de ouro com o sol, de la plata com a luna. Podemos hablar por exemplo, Mercúrio, que é o Mercúrio, el mercurio que tiene nel, uh, nel solo terrestre também ele é Mercúrio planeta e tem os deuses que estão relativos a isto, não? Por exemplo, quando falamos de Marte, o planeta Marte, podemos fazer uma relação com o hierro, não?
Então, cada planeta tem uma relação com o elemento químico na Terra, né? Com metal, né? Com metal em realidade. Então, Human cita que, em realidade, nós outros, né, temos uma tendência à inércia. O que seria isto, né? Então, como que temos uma tendência à homeostase. Quando chegamos em um ponto, né, de acomodação, né? Então, que o processo alquímico está aí para mover isto, não? Porque existe uma tendência à homeostase e simplesmente eu chego a um estágio e naturalmente não vou a sair deste estágio, não? Então, a maior parte das pessoas está nisto, não? Em uma inércia. É interessante este conceito da física, não? A inércia, porque a inércia pode ser também uma inércia de movimento. Então, eu tenho uma atividade que eu hago e isto me dá uma certa estabilidade e eu continuo a ser sem pensar, quase no automático, não? Então, muitas vezes esta inércia tem a ver com uma falta de movimento, como uma tendência a não cambiar nada, né? E não me vou movimentar, pero também tem uma tendência que é continuar em um movimento sem sentido, um movimento onde eu não questiono mais o que estou fazendo, simplesmente sigo fazendo algo que se estabilizou em minha vida. Né? Então, o processo alquímico serve como uma ruptura deste processo, né? Então, por isso que muitas vezes se diz da operação alquímica que é uma operação anti-natura, não? Contra a natura, porque se entendemos a natureza como um estado natural de nós outros a estar em uma homeostase e não sair dela, não? Então, está conformado com um estilo de vida, com uma forma de estar e continuar aí. Então, o que os alquimistas faziam como em primeiro lugar, né? Quando existia este estado de homeostase, era colocar no fogo. Então, porque se acordam que quando vimos o fogo, tem 4 tipos de fogo dentro da alquimia. Então, o primeiro fogo pode incluso ajudar a estar na inércia, não? Quando esse fogo muito dulce, muito afetivo, muito acolhente, quizás estamos aí dormindo eternamente neste fogo, não? Pero o alquimista começa a aumentar a temperatura, não? Isso faz com que alguma coisa se mova e a comodidade que provoca a homeostase se rompe. Então, podemos aí ver as características do fogo, as paixões, os desejos, as iras, né? Isto como elementos de desacomodação que nos fazem sair da homeostase e entrar no que, dentro da terminologia de biodança, podemos chamar de transtase, não? A ser um salto de forma de organização, que naturalmente não haríamos, pero no processo alquímico acabamos por fazer. E acá, recordando que a alquimia é uma grande metáfora, então, acá pode ser que o alquimista colocasse algo no fogo concretamente, não? Pero nós estamos colocando no fogo quando estamos, por exemplo, acá pensando, desacomodando, fazendo os processos, não? Então, cada vez que estamos incitando a desacomodar, estamos colocando fogo, não?
Por exemplo, quando estamos fazendo a biodança em presencial também, não? Quando hacemos uma dança, e uma dança que nos provoca, uma dança que nos desacomoda, uma dança que abre potenciais adormecidos, então estamos saindo da homeostase para gerar uma transfase. Não? Então, a alquimia vai utilizar como início deste processo, não? De salida, ¿no? De sair del cômodo e recordar que muitas vezes no Lanigredo, quando estávamos falando Lanigredo, Lanigredo é um contato com algo muito misterioso, muito profundo, pero há uma situação de parar aí, não se mover. Então, aí, quando colocamos um fogo aí, existe uma acomodação que impeça o processo, não? O processo que vai passar por el azul para chegar ao branco, não? Pero la plata tiene una vía de la natura. Entonces, el fuego, el alquimista va a romper con la tendencia natural e hacer un proceso de desacomodación a través del fuego. Pero la plata tiene naturalmente un proceso de transmutación. Entonces, vamos ver que la plata tiene esta característica de cambiar de color. ¿No? Entonces, es natural de la plata, depende del contacto que tiene con la atmosfera, con la pele, con el tiempo, ¿no? Va a cambiar de color. El mismo la luna, ¿no? Que cambia naturalmente, no es necesario una provocación para que cambie. Es natural de la plata el cambio. Entonces, también el alquimista puede aprovechar el proceso natural de transmutación. No necesariamente tiene que provocar siempre este proceso, pero también saber lidar com sabedoria, ¿no? Com o processo que a própria natureza hace. Entonces, podemos entonces ver esse processo de relação que estamos trabalhando muito forte, ¿no? Que é que esta coisa de vermos no cielo coisas que têm a ver com nós outros, ¿no? Então, acá temos a astrologia, temos os deuses que estão no cielo, ¿no? Pero o que James Hillman disse é que, em realidade, nós outros, os deuses estão na terra, não? E nós outros estamos caminhando sobre os deuses, nos ombros de los deuses, nas espaldas de los deuses, não? Então, pero para poder observar os deuses, não? Temos que mirar o cielo, porque lo ponemos aí para poder mirá-los. Então, também este processo de certo distanciamento, não? Que é necessário para que possamos mirar. Se estamos muito cerquita de algo, é difícil mirar. Então, muitas vezes é necessário colocar um pouco lejos, não? Para ver a real dimensão das coisas. Então, quando vemos aí os planetas e damos características a los planetas como deuses, não? Ou hacemos relações com os metais, com os deuses e com os planetas, e miramos isso no cielo, e criamos todo um mito a respeito disso. Então, em realidade, estamos mirando a nós outros mesmos no cielo, e fazendo com que no cielo seja como um reflexo de aquilo que se passa, às vezes, no nosso mais íntimo de los íntimos, não? No mais profundo do oceano. Então, esta capacidade reflexiva e de câmbio, e de mirar e ver lejos, não? Tem muito, muito a ver com estas capacidades de câmbio que tem a luna
e com estas qualidades femininas que tem a luna. Então, quando eu hablo de qualidades femininas, não tem a ver que solamente as mulheres têm essas qualidades, incluso pode ser que algumas mulheres estejam muito lejos dessas características, não? Pero é uma característica del feminino como um arquétipo, não? Presente ou possivelmente presente em homens e mulheres, não? Então, quando temos a capacidade reflexiva, temos também a capacidade de nos vermos de afuera, não? Vermos afuera o que há dentro, temos a capacidade também de fazer cambios, não? De nos vermos como múltiplos. Então, em realidade, a luna tem muito a ver com a multiplicidade, com a variedade, não? Com a diversidade. E temos muitas deas que estão relacionadas com a luna, especialmente deas, não? E eu estou trazendo agora cá uma dea, não? Que é uma dea grega, que é Artemisa, não? Então, Artemisa é interessante porque ela é a irmã de Apolo. Então, aí Apolo é um deus grego solar, não? E Artemis é lunar. Então, forma esta dupla complementar, não? Pero temos algumas características de Artemis que é interessante vermos, porque então Artemisia está muito ligada à plata, não? E à luna. Então, Artemisia é uma das deas vírgenes, não? Bem, como sucede que ela é uma dea virgem? Quando sua mamã estava esperando os gêmeos, não? Ela e Apolo. Então, ela estava muito furiosa com a mamã deles, porque eles são filhos de Zeus, que é seu marido. Então, toda a clássica enfrentamento que era assim com os amantes de Zeus, não? Então, ela, a mamã, tenta se esconder, não? E vai ter os filhos sola, não? E com muito dolor. E a primeira hija primeiro que sale de seu útero é Artemisa. E Artemisa sale já grande, não? Já capaz, já grande, já pronta, não? E então ajuda sua mamã a parir o irmão Apolo. E a mamã sofre muito para parir Apolo. Então, Artemisa aí jura que jamais vai ter contato com homens, porque não quer jamais engravidar. Não quer ter essa experiência terrificante de la mamã. Então, também se mantém como que em um estado que é um estado de muita conexão com o feminino, no sentido de um feminino mais selvagem, pero Artemisia também tem esta característica de é como que ela tem uma certa fúria interna, não? Então, ao mesmo tempo que é uma dea da caça, não? E vive no bosque cercada de ninfas, que a ajudam, que a acompanham. Então, ela pode ser extremamente vingativa e quer ser respeitada, muito respeitada, não?
Entonces no soporta que entren en su privacidad. Entonces hay muchos mitos donde ella es muy vengativa también. Bien, entonces son características lunares que tiene esta dea, ¿no? Este contacto con el salvaje, este contacto con la naturaleza, este contacto con sus ciclos, también este cambio de estados de humor. Entonces, es interesante ver el origen, porque la plata y el oro son metales, ¿no? Entonces, o que significa la palabra metal? Metaleia es la búsqueda. Entonces, quando hablamos de metales, estamos falando em características de la busca. Que busca esta, não? El buscar a si mesmo, a própria expressão. Então, está na semântica da palavra metal, já este caminho alquímico de búsqueda de características que são em nós, não? E que refletimos fora o que está dentro. Então, colocando isto, ressaltando novamente, não, que a plata tem esta característica, às vezes vai estar negra, azul, então que é elemento, é metal, é caminho que tem mais capacidade de fluir entre estados, não? Então, recordando que isto pode ser uma coisa maravilhosa e pode ser também uma coisa de muito sofrimento, porque não tem tanta estabilidade. Bien, então, este passo que tem a ver com a luna, que tem a ver com a plata, tem a ver com o branco também, é representado por el branco. Se vamos ver a evolução da transformação da pedra filosofal, que vai chegar no rojo em algum momento. Neste momento, que se chama albedo, a pedra estará blanca, puro blanco. Então, pero Hillman chama a atenção que este blanco não é o mesmo blanco do início. Então, ele habla que no início era o blanco, pero el blanco que era no início não é o blanco del albedo, el blanco de la prima matéria. La prima matéria é esse elemento original, é como iniciamos o viaje, é o nosso potencial, é a nossa infância, é o momento, as nossas primeiras vivências, é o estado de inocência e também o estado de ingenuidade. Então, o que Hillman diz é que existe blanco que é o da prima matéria, e o del albedo é blanco que já foi negro e que se torna branco. Então, é completamente diferente. É interessante também recordar que a prima matéria, este princípio de início de alguma coisa, de início de processo. Então, que a prima matéria é uma condição para iniciar o próprio processo alquímico. O que quer dizer isso? Que para eu chegar no albedo, depois no rubedo, eu tenho que volver inicialmente à prima matéria. Então, todo o processo inicia entrando na prima matéria. Podemos ver isto como entrando no potencial genético, se miramos por la via de biodanza, não? Volvemos ao potencial genético, o potencial que está na semilla inicial, ou podemos, se pensamos em processo de cura psicoterápico, de cura de traumas, temos que volver à infância, à niñez, para resgatar o niño
De aí, o ninho branco que aún não passou pelo nigredo ou que está preso dentro da nigredo, não? Por traumas, por... Então, eu vou aí resgatar isto para passar por la nigredo e chegar no branco novamente, pero outro branco. Branco que tem a ver com processo de transmutação. A prima matéria aún não sofreu a transmutação. No albedo já houve processo de transmutação. Este processo de transmutação é interessante, é uma coisa que eu repito eternamente. Então, eu creio que vocês já ouviram eu falar disso, pero quizás alguno não ouviu aún. ¿No? Então, lá, a prima matéria, ¿no? O ninho que está na prima matéria, o blanco que está aí, é blanco que tem inocência e ingenuidade. Quando passamos por la nigredo, então é como processo onde o ninho perde a ingenuidade. E o que queremos chegar quando chegamos no albedo é estado onde eu perdi a ingenuidade, pero mantuvo a inocência. Pero eu posso pensar assim, pero é a mesma coisa, não? Não é a mesma coisa. Então, a ingenuidade é esta capacidade de criar, de crer em tudo, de tudo que uma pessoa diz, eu creio, não? Então, esta coisa que os niños têm de aceitar como tudo como verdades incontestáveis. Se alguém me disse, especialmente que se é uma pessoa que eu amo, então tudo que essa pessoa diz é verdade e eu não contesto, não? Então, já a inocência é minha capacidade de crer na vida, de amar a vida, ter coração aberto à vida, à empatia, ao amor, ao encantamento da vida. Então, que os niños têm em geral, solamente lo pierden os niños quando entram muitas vezes em los traumas que podem estar aí no nigredo, não? Então, o que sucede? Em alguns momentos, nós perdemos completamente a ingenuidade e a inocência. Quando chegamos no branco, retomamos a inocência, pero a ingenuidade se foi, porque a ingenuidade é uma coisa para os niños, não para os adultos, ok? Pero adulto sano, adulto que tem vontade de viver e crer na vida, é adulto que retomou la inocencia, ¿no? Entonces, pero no es más ingenuo. Entonces, es interesante volver a las palabras de Jesús, cuando dice que para entrar en el reino del cielo es necesario mantener la inocencia, tener el corazón inocente. ¿No? Exatamente isso. Para chegar à Orpus, chegar à integração plena, é necessário ter este coração de puro, pero não ingênuo. Então, vou colocar aqui pouco a bateria, porque já deu sinal meu computador que está acabando a bateria. Bien. Então, também está en este paso, ¿no? Es una elevación. Entonces, en el albedo existe una elevación, existe una cosa que nos llama, ¿no? Para el aire. Pero el aire tiene esta característica de la imaginación. ¿No? Entonces, es un poco como pisar en algo que no tiene una consistencia, no podemos tomar el aire, ¿no? Pero sí podemos viverlo, ¿no? Estar en esta elevación, en esta libertad, en esta visión de altura y tener
estar em mundo de imágenes, isto é muito importante, pero la luna, tiene una característica que es un poco diferente del aire, porque la luna tiene como es un cuerpo celeste, pero tiene como un frío, tiene un frío y es seca. Entonces, es como que la luna nos habla de que para algumas coisas, especialmente, por exemplo, neste caso do albedo, temos que tomar uma certa distância. E tomando essas certas distâncias, mirar as coisas com menos emocionalidade. Então, isto tem muito a ver com este passagem da prima matéria passando por la Nigredo e chegando no albedo. Então, o que passa é justo que nela prima matéria temos um conteúdo emocional muito forte e que pode estar muito lleno de ar também, no sentido de imaginação, incluso de fantasias. Então, la luna é um território muito seco e frio e distante. Então, quando temos um território, um passagem que tem muita umidade, é como que esta umidade impede o fogo, não ajuda a criar o fogo. Então, esta característica da luna ser seca, facilita a criação do fogo. E volvemos um pouco a tudo que falamos antes, que para iniciar o processo alquímico é necessário o fogo nos tira, nos quita de la homeostasis. Então, muitas vezes, quando estamos muito sobrecarregados de conteúdos emocionais, não resolvidos, cultivando muito tristeza, sentimentos de vítima, presos ao passado, incluso com sentimentos de vingança e tudo isso, com celos, né? Então, é como que tudo isso está muito úmido, muito lleno de coisas que são difíceis de que o fogo chegue e haga seu processo de transmutação, que é necessário se fazer. Então, quando estamos assim com a luna, né? Com esta capacidade reflexiva, pero que vê as coisas à distância, né? E sem tanto envolvimento emocional, pero mira e reflete, né? A luna está distante, é fria e faz uma reflexão. Então, quando podemos estar mais lejos e mirar, e refletir, e elaborar, né? Entonces, es como que el fuego tiene más capacidad de transmutar. Entonces, podemos dizer, né, que quando estamos na La Plata, vamos encontrar, La Plata nos invita ao valor estético da vida, a discriminação não no sentido de discriminar alguém para a capacidade de discernimento, de saber o que é bueno, o que não é bueno. La Plata nos ensina o refinamento e o aprecio por las coisas que vivimos, las coisas que são importantes. Então, La Plata é um elemento de conexão, pero conexão que também nos invita a saber o que nos serve e o que não serve, a distanciar aquelas coisas que não nos servem.
Después, el oro ya tiene otras cosas que nos enseñan, ¿no? El oro está ligado a la verdad, al poder, a la eternidad. Es un símbolo de poder el oro, ¿no? Es un símbolo solar. Entonces, es necesario para llegar al oro, ¿no? El camino de la plata, ¿no? Porque es necesario, como vemos, para llegar a... Imagina tú llegar a la verdad, al poder e la eternidade, sem passar pelo valor estético, a capacidade de discriminação, no sentido de o que me serve, o que não me serve, o apreço por las coisas e o refinamento. Se não passamos por la plata, acá temos um ditador cruel. Então, é importante o passar por la plata. La plata vai amalgamar-se ao ouro e vai dar uma qualidades de la plata ao ouro. É isto como um passagem personal nosso, não? Para cada pessoa. Então, podemos dizer que o ouro tem uma característica que é monoteísta. Então, é o centro de tudo, é o centro autorreferente também. Então, quando estamos no ouro, estamos na afirmação da nossa identidade, estamos na plena manifestação de nós mesmos. Então, existe o ouro é o uno, a unidade. E a plata, como tem esta capacidade de transmutar em vários estados, de estar em um estado mais ligado ao albedo, também ao negredo, passa para o azul, e hace relações com muitos elementos químicos, hace relações com muitos metais, não? Então, a plata poderia ser considerada politeísta. Então, solamente que uma coisa que já vimos em outra ocasião que falamos da luna, não? A luna também tem uma característica que pode ser um pouco de adição. Então, a luna, como a capacidade reflexiva e de tantas transmutações, não? No senso de cambiar de estado tantas vezes, não? Pode se tornar também um pouco autorreferente. Então, muitas vezes, as pessoas que são muito lunares é como que se encantam por la capacidade reflexiva de si mesmo, e passam a ser intolerantes com os outros, com a diversidade, assim um caminho diferente do caminho que em geral tem a luna e a plata, passam a mirar somente para a própria reflexão como uma verdade. É aquilo que eu falei outra vez para vocês, que então a pessoa passa a crer que não há outra possibilidade a não ser que esse brilho del reflexo o brilho próprio. É importante recordar que a luna reflete a luz, não tem luz própria. Então, é importante quando incentivamos a nossa capacidade reflexiva e vemos que temos capacidade de elaborar e de contatar com tantas coisas, perceber que isto é um talento de contato e não um fim em si, é um passagem. Por isso também James Hillman diz que quando chegar a La Plata não é o fim do processo. Pero depois ele vai dizer também que nem mesmo o ouro é o final do processo, porque o processo é circular. Bien, então, como chegamos a La Plata? Como se extrai La Plata? De onde vem a plata dentro de nós? Então, como podemos extrair La Plata para poder ter este sentido que a plata pode nos dar?
Entonces, uma das coisas que nos traz La Plata é o próprio trauma. Entonces, a vivência do trauma, a capacidade de tocar nessas questões mais dolorosas, e ir aí e compreendê-las, e refletir a respeito, e a partir desse processo de reflexão, ah, dar sentido ao que nos passou. Isto tem a ver com extrair la plata. Quando estamos fazendo este processo, estamos extraindo la plata. Então, aquilo que não tinha valor e que era um incômodo passa a ter muito valor. Outra metáfora interessante, é a respeito de que muitas vezes, quando miramos dentro de nós outros, não encontramos plata, não? Encontramos plomo. E quando também podemos mirar este plomo, que é a característica do plomo, ele tiene el color muy semejante a la plata, ¿no? Entonces, el color del metal es muy semejante. Y podemos incluso confundir el plomo con la plata. Pero cuando miramos el plomo tiene essa característica de muito peso. É um elemento muito pesado que nos liga, nos quita a capacidade transcendente. Pero quando somos capazes de mirar esta coisa pesada, del plomo, que são as coisas pesadas de nós outros mesmos, e mirar e trabalhar isto, e transformar este plomo, mirá-lo e transformá-lo, dizem os alquimistas que de dentro del plomo sale uma paloma blanca. Esta paloma blanca, quando vuela, transforma o plomo em prata. Então, muito semelhante à questão do trauma, solamente que agora não está relativo às coisas dolorosas que nós passamos, mas sim a características nossas que são pesantes, não? Todos nós outros temos características que são pesantes, que são depressivas, que são difíceis, não? Que são difíceis, incluso como nós outros miramos como pessoas que podem ter dificuldades, incluso de convivência com os outros por algumas questões de plomo. Então, mirar isto, refletir a respeito disto, usar a plata acá para liberar a paloma blanca e fazer este plomo mais suave, mais ligeiro, mais leve, não? Então, aí este plomo se transforma em plata. Outra coisa interessante, não? Porque se pensamos em ouro, o ouro está localizado em nosso corpo simbolicamente no coração. O rei é o coração. E é interessante porque o órgão de La Plata é o cérebro. E esse cérebro está ligado à la Regina. Então, o cérebro e sua capacidade imaginativa, a sua capacidade de criar coisas, a sua criatividade, a sua multiplicidade. Então, a capacidade de pensar, de refletir, de elaborar, está muito ligada, é de aí que extraímos la plata. E depois la plata como o valor de la plata, não? E acá é muito interessante, não? Porque Hillman vai falar algumas coisas sobre o dinheiro, e como na antiguidade as moedas eram de plata, na antiguidade. E depois, pouco a pouco, fomos transformando o dinheiro em papel, em carta de crédito, não? Então, na antiguidade, quando as moedas eram ainda de metales, não? Metales nobres, então o próprio dinheiro tinha valor. Ele não simbolizava o valor, ele tinha valor. Então,
Hillman diz que em realidade, nosotros quando começamos a utilizar o papel para ser o dinheiro, a carta de crédito, é como que entramos solamente no valor utilitário de la plata. Nos olvidamos do valor sagrado de la plata, de los valores essenciais destes metais que compunham as moedas. Uma coisa interessante que eu hice de la pesquisa que eu hice para fazer meu livro, que é La Sanación Ancestral, ¿no? Um passagem que eu tenho aí, que não está em Hillman, mas eu me acordei disto, não? Que é que na antiguidade se pode fazer como uma crônica através das moedas, não? Porque as moedas tinham tanto valor, eram tão significativas, que cada ano as pessoas que cunhavam as moedas, que era uma por uma, faziam uma ilustração de coisas que se passaram em aquele ano, de coisas importantes, ilustravam na moneda fatos históricos, pessoas importantes. Então, é como que a moneda em si tinha um valor muito ligado a um valor transcendente, um valor que um significado profundo. Então, é como que o próprio dinheiro tinha um significado profundo. Isto portava o mesmo valor às coisas que eram adquiridas com este dinheiro. E agora, quando a moneda não tem mais significado, então é como que a sociedade entra em uma superficialidade, onde é difícil medir os valores exatos das coisas que entram em nossa vida. Então, é como se tudo fosse hojas de papel. Não se resgata mais o valor de tudo que é produzido, tudo que é trabalhado, tudo que é adquirido. Então, entramos em uma compulsividade do consumo. Então, quando entramos na luna, entramos nesta capacidade, podemos extrair da luna a plata também. Se podemos nos inspirar com a luna, com sua frialdade, lejania e aguda percepção. Então, a luna está lejos, está fria no cielo, não podemos tocá-la com as mãos, mas está muito presente em sua influência sobre os líquidos, em la sua capacidade de refletir o sol, a luz solar, e trazer luz a las nossas noites, ¿no? Então, é o objeto que tem luz própria, apesar de que está uma luz que reflete, mas é também uma luz que reflete a partir de seu corpo. Então, não genera a luz, pero reflete a luz e permite quebrar, não? Sair de la escuridão completa e trazer esta como uma lanterna, né? Com uma guia. Bien, pensando um pouco na luna, a luna também tem uma capacidade que é interessante, porque há momento que miramos o cielo e não se vê a luna. Não porque ainda não nasceu, já se puso, mas simplesmente porque está nesta parte obscura, não está iluminada. Então, se diz que quando esta parte da luna que não se vê, quando está solamente um risco ou não se vê totalmente, não? É como que a luna está girada não mais para o sol, para os outros, mas está com esta qualidade politeísta, né? Está girada para o espaço, para os outros planetas, está em diálogo com os outros planetas. Então, é através da luna que é capaz de não mirar solamente o sol,
pero é capaz de mirar a diversidade, é que nós também aprendemos a diversidade. Então, é como que a luna, quando está girada para fora, não mira a la Terra, não mira ao Sol, pero mira a totalidade que vai além do Sol e de la Terra. Então, é capaz de nos dar notícias de aquilo que está além de nossa compreensão, está mais allá da nossa compreensão. Então, novamente, a luna nos ajuda a extrair a plata, no sentido do valor de aquilo que está mais allá, do valor de aquilo que está também no alegredo, no obscuro. E a luna também podemos dizer que a luna nos incita a cantar, não? E que os sonidos têm a ver com a plata, porque os sonidos têm esta não são monocórdicos, não? A música, os sonidos têm esta variedade, não? Esta capacidade de onda, não? De diversidade, de comunhão entre vários instrumentos. Então, o sonido, a canção, a voz, as palavras, não? As inspirações que se traduzem através de los sonidos, têm a ver com a albedo, têm a ver com a luna, especialmente. Não? Então, nós nos gusta festejar no luar, na luna, dançar com a luz da luna. Então, quando estamos nela nigredo, não? Então, a terra tem esta característica escura, e tem como que uma característica de fertilidade, pero ao mesmo tempo não tem um distanciamento suficiente para que podamos perceber a relação que existe entre todas as coisas. Estamos muito imersos na experiência vivida quando estamos aí. Então, a terra alba é a terra onde podemos ver mais de lejos e mirar a conexão que existe entre todas as coisas. E aí existe a capacidade de almar todas as coisas, não? Ver as relações, perceber as relações, é também poder estabelecer o contato com essas relações e perceber que quando estamos em relação, estamos em contato não somente com as características nossas profundas, pero a profundidade que existe em tudo que existe, não? As conexões que existem entre tudo que existe. Então, estamos na terra alba, na terra blanca, na terra que nasce também, não? Bien, então, quando passamos do negro para o branco, do nigredo para o albedo, sempre em todas as transições existem seus riscos, não? Então, acá, como na nigredo, tínhamos essa possibilidade de estar aí presos e não lograr sair disto, não lograr quase como que seduzidos por esta profundidade, é um pouco preso a essa profundidade, de forma que às vezes saímos um pouco, mas quedamos no azul, na tristeza, na depressão. Então,
Também, quando chegamos ao branco, podemos quedar presos a este estado, ¿no? Porque el blanco es muy seductor, ¿no? Porque simboliza también la visión, simboliza a expansão, simboliza um estado de pureza, e podemos estar muito seduzidos com isto. Então, o blanco é um pasaje, é muito importante isto, não? O blanco é um pasaje. Não vamos estar toda a vida na pureza do blanco. Então, é muito importante perceber que este blanco, o pasaje que vai ocorrer agora, não? Chegamos no blanco a partir do azul. E quando estamos no máximo do blanco, o blanco começa a amarelar, a estar amarillo. Começa pouco a pouco a perder su esplendor para entrar no amarillo, que é a próxima transição. Então, o grande risco do blanco é entrar nesta relação, que é como que um estado de euforia, um estado de que, bien, eu estou no máximo da pureza, no máximo da excelência, no máximo da perfeição, e me quedar aí nesta ilusão. Então, assim como no negro, podemos estar presos aí em estados ensimesmados, em estados de não sair, de estar fechados, né? No branco, podemos estar em um estado de que podemos fazer tudo, que somos como que capazes de qualquer coisa, que nada nos impede, e podemos inflar, né? Estar com o ego muito inflado neste momento. Então, sempre há um risco que é importante não perceber que todas são fases e não fines, são passagens, sempre. Então, no final do processo, quando fazemos todo o processo, sempre retornamos à prima matéria, sempre retornamos ao primeiro branco, para de aí iniciar outros viajes com outros aspectos, não? Então, vamos ter um capítulo inteiro sobre isto, não? Pero não existe uma meta alquímica no sentido que chegamos no ouro, estamos completos e não necessita ser mais nada. Quando chegamos no opus, no ouro, na manifestação plena, novamente volvemos. Isto nos conduz a volver ao início e a ser processos cada vez mais refinados, sim, cada vez mais elevados, sim. Pero é um processo circular. Bien, e quando estamos neste processo, podemos ter alguns riscos, que é importante salientar. Então, existe uma possibilidade de fazer as coisas antes do tempo. Tudo tem um tempo. Então, quando nós dizemos que a plata e a luna tem este processo de distanciamento, de resfriamento, não? Então, muitas vezes hacemos este processo de resfriamento e de distanciamento que tem a ver com a cura emocional, de aspectos infantis, aspectos que estamos ligados lá à prima matéria, não? Então, muitas vezes hacemos esse distanciamento antes do tempo. E aí, ao invés de ser um processo de chegar na plata, chegar na luna, vamos estar congelados, e petrificados aí, porque não demos o tempo para fazer a elaboração do processo. Então, é muito importante não perceber todas essas coisas que estamos falando a partir de um ideal que eu tenho que cumprir metas. Não se trata disso, não?
é todo um processo refinado de autopercepção. Muitas vezes temos que acolher nosso ninho, outras vezes nos despedir das feridas deste ninho. Pero se nos despedimos das feridas deste ninho antes de curá-las, antes de ver o sentido, pode ser que estamos congelando este ninho, com as suas feridas abertas. Às vezes também a calcinação é prematura, então colocamos fogo aí, para gerar uma transmutação quando o processo não está pronto. Então, estar muito com ojo a isto, não? De que as coisas têm seu tempo e sua sensibilidade. E a alquimia é isto, não? Não tem uma regra. Na alquimia não temos um relógio que diz, mira, depois de 30 segundos está em outro momento do processo. Não, são as características que visualizamos, que sentimos, que percebemos, os sentidos que vai nos dar o momento certo de cada processo. É a intuição, a percepção. Outra coisa que pode suceder, não? É como que um acristalamento de certos aspectos, não? Por não respeitar os ritmos. Então, alguns aspectos que poderiam, que necessitam se liquefazer, né? Que necessitam que passaram por um processo de contato com elementos de água, de deixar mais líquido, mais emocional. Então, quando apressamos este emocional se torna como um cristal, e que se rompe a partir daí. Então, podemos dizer, não, que a plata, para chegar-se ao ouro, não, é necessário passar por la plata. Esse passar por la plata é trabalhar muito profundamente a própria noção de si, de nossos tempos, é utilizar a capacidade reflexiva como sabedoria, como sensibilidade, como contato com a diversidade. E este passagem que é tão importante por La Plata, que vai a ser chegarmos ao ouro. Então, temos que pisar a terra blanca para poder chegar ao ouro.